vou explicar para vocês por que eu chamei vocês aqui hoje, para a gente falar sobre esse tema. E aí, para isso, eu vou, então, compartilhar. Eu fiz uma apresentaçãozinha para a gente poder seguir, porque eu acho que é fácil de acompanhar o raciocínio. E vamos ver aqui. Vocês já estão vendo minha tela já? Aí, se puder fazer um oizinho assim. Então, vamos lá. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Para que você trabalha? Para a gente ir encontrando o propósito maior do seu trabalho. Seguinte. Eu vou falar um pouco mais de mim e vou falar sobre esse tema aqui para vocês nessa noite. E por que eu falo sobre esse tema? Porque ele é um tema que eu vejo que é recorrente. Desde quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu ouvia muitas das mesmas coisas que eu continuei ouvindo depois, enquanto eu estava facilitando retiros na comunidade Inquire, os temas que as pessoas têm. E eu vou falar aqui alguns deles, que provavelmente aí, dependendo de onde você trabalha, ou você vai se reconhecer neles, ou você vai perceber que são os temas que aparecem aí de descontentamento, ou de aflições, ou de angústias que as pessoas têm no dia a dia delas, no trabalho. Então, por exemplo, meu trabalho é muito estressante, não tenho tempo para nada. Né? Uma dificuldade muito grande no nosso dia a dia de trabalho, da gente conseguir encontrar o tempo. E como a gente trabalha boa parte da nossa vida, e muitas horas do nosso dia, é bem importante que a gente consiga ter um certo equilíbrio. Né? E aí, se você vive estressado, com essa sensação de não ter tempo para nada, é uma angústia muito forte. Meu chefe me demanda muito e não me dá autonomia. Então, eu tenho uma pressão grande para ter que lidar e eu não posso agir com aquilo que eu achava que seria o jeito certo de agir, porque eu tenho que fazer tudo do jeito que ele me manda. Dependendo do ambiente que eu estou de trabalho, essa pode ser um ponto de atenção também. Não recebo o que é justo por toda a minha dedicação. Né? Uma sensação de que eu estou dando mais do que eu estou recebendo no meu trabalho. Meu valor ele é maior do que eu estou tendo. Eu me sinto um desequilíbrio nisso aí. Eu gosto do que eu faço, mas eu não vejo propósito nisso. Então, ou às vezes nem gosto do que eu faço e nem vejo propósito nisso, ou às vezes eu vejo propósito nisso e não gosto do que eu estou fazendo. Tem umas certas combinações disso que vão abrindo aí dificuldades dentro da gente. Às vezes você pode estar trabalhando com aquilo que você gosta, mas a empresa que você está, o lugar onde você está, você percebe que não é uma coisa talvez positiva para o mundo nesse momento. Então você está lá às vezes só por dinheiro. Isso vai deixando a gente assim numa angústia mesmo interna. Sinto que às vezes eu machuco as pessoas com o meu poder. Então eu estou lá no trabalho, sou agressivo, não sei me comunicar direito, faço um certo mal às vezes para as pessoas sem saber, sem perceber, inconscientemente. Né? Eu não vejo conexão entre meu trabalho e meu desenvolvimento espiritual, né? Porque às vezes nem dá tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer, tanto trabalho, e aí o que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Esses são os pontos específicos. Não sei se vocês reconhecem todos. Né? Mas aí eu botei essa foto que eu encontrei aí, que é para a gente poder fazer uma escolha aqui nessa noite. Né? Que você veio até aqui hoje, esse aí é um mudra, esse símbolo, né? É um símbolo de meditação, né? Até muito conhecido por muitas pessoas. É um símbolo que se faz com a mão quando vai meditar. Muito conectado com a espiritualidade. Frente a todas essas angústias que eu apresentei para vocês, eu vejo que a gente tem duas escolhas. Duas escolhas que podem ser usadas com esse mesmo símbolo, que é ou eu vou meditar, ou eu vou me desenvolver espiritualmente, ou eu vou mandar todo mundo a merda, né, usando esse símbolo de outra forma que a gente está acostumado em outros lugares. Então, porque senão a gente tem esses dois caminhos. Eu não vejo outra solução para isso, né? Então, a palestra de hoje, essa masterclass que eu estou dando para vocês, é justamente para que esse símbolo aqui seja usado com consciência, para que vocês realmente consigam encontrar um caminho de equilíbrio, encontrar um caminho de saída para todas essas angústias aí, que requer trabalho. Né? Esse caminho que eu estou propondo aqui para vocês, requer um trabalho, tá? Gabriela, eu não estou vendo chat, eu não estou vendo como eu estou compartilhando a minha tela aqui,
Se tiver alguma coisa específica, eu vou deixar espaço para perguntas e respostas no final, mas se tiver alguma coisa específica, você pode me interromper, tá bom? Beleza. Aí, minha pergunta, então, né? Tem saída para isso? Tem saída. Eu encontrei saída para isso, e é por isso que eu tô aqui falando sobre isso para vocês, tá? E qual que é a saída que eu encontrei para essas angústias, que algumas delas eu também sentia, eu também vivi algumas vezes na minha vida, né? Quais são? Então, uma delas é ampliar a forma que você enxerga a vida. A gente tem uma certa limitação no paradigma que a gente está observando, né? A forma como a gente pensa e a forma, o óculos que a gente usa para enxergar a nossa vida está limitando, e isso é um problema porque isso gera sofrimento para a gente. Então, eu vou falar um pouco de como a gente amplia essa visão. A gente sobe um pouquinho, porque a gente está muito para baixo, muito denso, e aí isso vai dificultando para a gente. Outro ponto é incluir a espiritualidade no dia a dia. Vou falar daqui a pouquinho para vocês o que eu enxergo como espiritualidade. Não estou falando para você chegar no seu escritório ou no seu trabalho, onde for, acender incenso, acender vela, fazer algum esquema, né, expulsar demônios. Não estou falando disso. Estou falando de a gente incluir uma espiritualidade prática no nosso dia a dia, que realmente faz a diferença, porque a gente vai estar sustentando uma vibração mais elevada e que ajuda a gente a atravessar os desafios do nosso dia a dia. E, espera aí que eu estou com aprender. Espera aí que não está aparecendo para mim aqui na minha tela. Preciso ver o que está aqui. Aprender a aproveitar situações para evoluir. Vou diminuir aqui, que eu não estou enxergando vocês direito. Aqui do ladinho tem a telinha onde eu vejo vocês. Então, aproveitar as situações que acontecem no seu dia a dia para que você possa evoluir. Então, todos esses desafios e essas coisas que estão vindo para você, em vez de ficar uma coisa que está te deixando ali nervoso, né, como que você muda a forma como você enxerga isso para que aquilo te ajude a te impulsionar para cima e não para baixo, tá? É possível. Então, já que vocês vieram aqui me ouvir hoje, né, para eu poder seguir, eu vou te apresentar um pouquinho de mim, para que você saiba por que eu estou falando isso para você, né? Um pouquinho do meu background, um pouquinho da minha busca e por que eu acho que eu tenho como te ajudar, né, com relação a esse tema. Então, primeiro falando da minha vida normal, vamos dizer assim, né? Eu coloquei aqui como uma vida com checklist. Eu vivi a minha vida por muitos anos, até por volta aí dos meus 27, mais ou menos, tentando cumprir um checklist, que talvez muitos de vocês devem se identificar, que é aquilo que a gente tem que cumprir, né, para poder ter sucesso, né? O que se diz que é sucesso no mundo. Então, eu fui lá, me dediquei aos estudos, entrei na USP, passei no vestibular, fui fazer intercâmbio, depois fui no mercado de trabalho, entrei no programa de trainee, depois fui crescendo numa carreira de marketing e comunicação, né? Cheguei à gerência, estava indo para a diretoria, estava trabalhando aí com o que eu gosto. Vocês vão ver aí que eu gosto de comunicação, gosto de me expressar. E aí chegou um momento, eu estava fazendo o que eu gostava. Eu não era uma coisa que não era... O meu fazer em si não era algo que eu não gostasse de fazer. Mas chegou uma hora aí, perto do meu retorno de Saturno, perto aí dos 27, quando o bicho pegou, né, quando a gente tem ali um questionamento mesmo, e me abriu aí uma crise de angústia existencial. Foi um lugar ali que eu nunca tinha visitado antes na minha vida. Bem difícil para mim atravessar por aquilo, e aí eu entrei num ponto ali que eu não sabia, eu não conseguia entender o que eu estava sentindo. Era uma angústia existencial, que era para que eu existo? Para que eu tô aqui vivendo nesse mundo? Será que eu estou fazendo o que eu tinha que estar fazendo? Será que eu estou fazendo errado? E se eu não for fazer o que eu estou fazendo, o que eu ia fazer? O que eu deveria estar fazendo? Muitas perguntas e poucas respostas que me colocaram num lugar aí de uma crise mesmo. E aí, a partir dessa crise, eu fui procurando então ajuda, né? Entrei aí na jornada de autoconhecimento, e isso foi me levando para a espiritualidade pouco a pouco, né? Fui fazer terapia, para me entender melhor, entender aí o meu passado, entender o que estava me amarrando em cima disso. Isso, resumindo a história, porque hoje não é sobre mim,
né? Hoje é sobre esses temas, mas resumindo a história, fui parar na comunidade Inquiri, que é a comunidade que eu faço parte até hoje, que é uma comunidade espiritual, né, ecológica, numa busca por uma alternativa de vida, né? Eu falei assim, deve ter um jeito diferente de viver, deve ter um jeito diferente de viver, e aí eu fui parar nesse lugar. Fui parar nesse lugar com um olhar assim meio cientista, né? Assim, bom, tô vendo que esse pessoal ali dessa comunidade está fazendo coisas que eu acredito, né? Porque está vivendo de uma forma ecológica, tem um impacto ambiental menor, tem um consumo menor, é uma coisa bem mental. E me abri ali para a espiritualidade. E aí nisso eu comecei a mergulhar nesse mundo, né? Fui fazendo vários retiros, fui me melhorando, né? Me formei aí no caminho da leitura da aura, uma ferramenta aí que amplia a nossa intuição. Fui fazendo aí um trabalho de autoconhecimento psicoespiritual também, para conhecer as minhas sombras, conhecer o meu eu inferior, que se diz, para entender aonde eu estou agindo de uma forma que gera a maldade saindo de mim para o mundo, como que eu posso me conhecer dessa forma. Fui fazer muitos retiros de silêncio, fui para a Índia, conheci muitos professores, muitos mestres, conheci outras comunidades espirituais, e nisso, ao mesmo tempo, estava na comunidade Inquiri, que é uma comunidade muito ligada ao trabalho. A Angelina está aqui, não sei se ela continua aqui hoje, mas ela estava aí agora. Ela é a fundadora e é uma comunidade que ela é uma comunidade de trabalho, em que a gente se reconhece e faz a espiritualidade com as mãos. A gente vive a espiritualidade na prática. Então, encontrei minha família, encontrei meu time ali, porque eu também gosto muito de trabalhar. Quando eu cheguei, passei alguns meses, poucos, assim, 1 mês, 2 meses, ali mais de boa, mas aí depois começou a me dar uma angústia de não estar fazendo, de não estar sendo útil. Eu precisava, primeiro eu achava que eu fazia muito, e depois eu achava que eu deveria estar fazendo alguma coisa ali também, né? E aí qual foi minha surpresa? Que quando eu estava nesse lugar, né, fui morar na Bahia, numa comunidade sustentável, na beira da praia, na beira do mar, coqueiros, rede, o sonho de todo mundo. Imagino que muita gente deve sonhar com uma vida assim na beira da praia, maravilhosa. Aí eu comecei a trabalhar na comunidade e em muito pouco tempo, né, nesse paraíso, eu encontrei as mesmas coisas que me davam angústia antigamente no meu trabalho, lá. Encontrei exatamente as mesmas coisas. Exatamente não. Algumas delas piores, né? Eu comecei a me sentir mais angustiado mesmo. No meu trabalho eu me sentia antes pressionado, sentia que eu tinha muita coisa para fazer, que eu não tinha tempo para nada. Sentia exatamente a mesma coisa lá na comunidade, né? Eu achava que minha chefe que me demandava muito antes do meu trabalho. A Angelina está aí com todo respeito, né? Mas teve um momento da minha vida ali também que eu achava que a Angelina me demandava demais, que ela, né? Imagina, ainda era a minha vizinha ainda por cima. Então aí me acordava às vezes, a gente fazia reunião até meia-noite, 1 hora e tudo mais, e aquilo, né, fui encontrando as mesmas coisas e eu falei assim, e agora, o que eu faço? Né? Já saí da onde eu estava, vim para um outro lugar, achei que eu não ia encontrar, encontrei as mesmas coisas. Mas nisso eu não conseguia mais fugir, porque eu já estava tendo uma compreensão, eu já estava com uma visão de mundo um pouco diferente. E aí eu já estava entendendo que aquilo estava dentro de mim. Pelo menos eu estava ouvindo isso muitas vezes, mas eu não queria acreditar. Né? Eu não queria acreditar que aqueles problemas estavam dentro de mim, porque eles eram tão evidentes, eu estava vendo na minha vida. Eles existiam antes no meu trabalho, estavam existindo ali, eu via, eu percebia, era angustiante perceber aquilo. E aí, ao mesmo tempo, eu estava percebendo e entendi que o caminho era eu me conhecer melhor para eu conseguir lidar com aquelas coisas de um jeito diferente para dissolver aquilo, que aqueles desafios estavam chegando para mim, porque eu precisava saber lidar com eles. Né? Foi essa reedição dos mesmos padrões aqui que está aqui no slide. Então, nesse caminho de busca, eu fui encontrando muitas chaves, muitos tesouros que me ajudaram muito, me ajudaram, assim, realmente a sair desses buracos, porque são buracos que a gente vai entrando no meio do caminho. E aí eu vou compartilhar alguns com vocês aqui nessa noite. Tá? Primeiro, então, vou falar para vocês sobre trabalho e espiritualidade, né? Porque a gente está falando sobre o tema de hoje, para que você trabalha? Para você encontrar o propósito maior da vida no seu trabalho. Isso tem a ver com trabalho e tem a ver com espiritualidade. Né? Então, eu coloquei aqui 2 imagens que representam o trabalho e que representam a espiritualidade. Em cima aí, eu vou usar muitos exemplos aqui de trabalho corporativo no escritório, porque é o meu background, é de onde eu venho, é a minha experiência, mas ao mesmo tempo
isso serve para qualquer tipo de trabalho, né? Você pode fazer qualquer tipo de trabalho que serve da mesma forma, tá? Então, vamos começar com o conceito de trabalho. Então, o que é um trabalho, né? O trabalho, ele é a conexão entre o seu mundo interior e o seu mundo exterior. Tudo que acontece dentro de você, você manifesta fora através do seu trabalho. Então, o que está acontecendo ao seu redor, no seu trabalho, aquilo que você faz, o que você manifesta, a sua produtividade, aquilo que você realiza, que você constrói, né, começa dentro de você e é no seu trabalho que você percebe a sua capacidade. Tá? É aí que você interage. Essa é a principal interação entre o seu mundo interior com o mundo exterior. Como eu falei, a gente passa boa parte da nossa vida trabalhando, muitas horas do nosso dia. Em geral, assim, perto de 8, né, 8, 10, 12 horas por dia. Essa é a realidade da grande maioria da população. Então, assim, se uma parte tão grande da nossa vida a gente passa fazendo isso, a gente precisa olhar para isso. A gente, pelo menos, precisa olhar para isso para ter uma boa relação com isso, né? É a fonte do seu sustento. É daí que você, em geral, né, para boa parte das pessoas, é daí que você tira o seu ganha-pão, que você vai tendo as suas necessidades materiais atendidas, né? Tanto as básicas quanto as que você vai buscando para também ter mais prazer na sua vida, né? Se conquistar, né? Então, realmente é relevante para a gente esse tema. E também acaba sendo uma expressão da sua identidade, né? Hoje em dia é muito forte isso, né? Quando você vai se apresentar, você fala seu nome e tal, e as pessoas logo perguntam: o que você faz? O nosso fazer é relevante. Ele te ajuda a entender quem é você. Ele te ajuda a pelo menos, mostrar uma expressão sua através do seu fazer. Ele te coloca aí numa identidade. Então, esse é o trabalho, tá? O que isso tem a ver com a espiritualidade, que é o outro lado que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Se o trabalho é a conexão do seu mundo interior com o mundo exterior, material, a espiritualidade ela é a conexão entre o seu mundo interior e o universo, e o todo, tá? Então, o ponto que une aí o trabalho com a espiritualidade é o seu mundo interior, tá? Acho que tá claro, né? O trabalho, então, é do seu mundo interior para fora, para o mundo material, e a espiritualidade é do seu mundo interior para o universo, para o todo, para o cosmos, para a ordem completa, para a vida inteira, né? Para o todo. Estou chamando de universo aqui para a gente não entrar em outros temas aqui agora. Entenda do infinito, tá? E o que eu entendo como espiritualidade? Para mim, espiritualidade ela é diferente de religiosidade ou de uma religião ou das religiões distorcidas, porque a espiritualidade é um caminho que você vai se desfazendo das suas crenças, você vai deixando de lado aquelas coisas que você acredita porque alguém te contou, né, para que você possa de verdade ir vendo a realidade, tá? Então é diferente de uma religiosidade em que você vai pegando crenças e vai colocando dentro de você. O caminho espiritual é um caminho que você vai realmente questionando as suas crenças, para que você possa realmente, através da sua própria experiência, conseguir perceber a realidade. É uma busca pelo eterno, a espiritualidade. Você está procurando aquilo que não morre, aquilo que é eterno, o espírito. Você está procurando aquilo que não tem começo, nem meio, nem fim. É aquilo que está além do seu ego, que está além da sua personalidade, que está além do começo da sua vida e do fim da sua vida. O momento que você nasce até o momento que você morre. É uma busca do perene, tá? É bastante relevante para a nossa vida. E a espiritualidade tem uma função de ampliar a sua conexão com um sentido maior, para poder responder essas perguntas tão relevantes que a gente estava fazendo antes, né? Para que eu existo? O que eu estou fazendo aqui nessa vida? Qual que é o sentido disso? Né? Por que eu estou encarnado, no fim das contas? O que eu vim fazer aqui? Né? Alguém me tira daqui, se não é para eu estar aqui agora, pelo amor de Deus? Né? É essa busca aqui que a gente faz com a espiritualidade. Aí eu vou contar para vocês aqui uma historinha que tem a ver com uma leitura da aura que eu fiz uma vez. Foi nesse ano, inclusive. Não lembro se foi nesse ano ou foi no ano passado. A leitura da aura é uma das ferramentas de autoconhecimento e espiritualidade que eu uso.
que me ajudou bastante no meu caminho aí de desenvolvimento. Mas ela é bem simples. Sei que pode parecer aí algo muito complexo ou muito inacessível, mas eu vou tentar trazer e traduzir de um jeito bem simples para vocês. Mas através de imagens, a gente se conectar, e técnicas, a gente se conectar com uma outra pessoa e conseguir ler a energia dela, ler ali a aura dela, né? E naquele momento, eu estava num retiro e eu estava fazendo uma leitura para uma pessoa sobre o tema de propósito, né? Como que ela estava vivenciando o propósito dela no momento presente, que é um tema que normalmente eu coloco nos retiros que eu estou facilitando. E aí eu vou transmitir essa mesma imagem que eu li lá, vou transmitir para vocês aqui agora, porque essa imagem me impactou muito, porque vocês vão ver. Presta atenção, é uma imagem, vou contar uma historinha para vocês, mas a imagem é muito poderosa e vai ajudar você a perceber de uma outra forma o trabalho e a espiritualidade. A imagem começava assim. Vocês viram que eu coloquei aqui essa imagem aqui do lado esquerdo? É a imagem do filme da Querida Encolher as Crianças, que ela, não sei quão antigos vocês são, né? Mas eu adorava esse filme, assisti muitas vezes na minha infância. E aí essa cena aqui, eles estão no jardim, eles estão todos encolhidos e eles estão lá com a formiga. Não sei se vocês lembram disso, né? Então a imagem começava assim, né? Só coloquei de referência. A imagem era a pessoa, o cara que eu estava lendo, ele estava montado em cima de uma formiga gigante e ele estava do tamanho estilo do Querida Encolher as Crianças, tá? E ele estava pequenininho, montado em cima da formiga. Essa formiga, ela estava caminhando, né? Ele estava em cima dela e ela estava trabalhando, né? Porque a formiga, ela representa trabalho, né? Dentro dessa imagem ali, e em geral, as formigas são uma referência que a gente tem de trabalho. Vocês já viram formiga trabalhando pra caramba. Se você olha para um formigueiro, se você vê a formiga ali o tempo inteiro, ela está carregando folhas e outras coisas muitas vezes muito mais pesadas do que elas mesmas. Trabalho, trabalho, trabalho. Comunidade em trabalho, né? Uma sociedade em trabalho. Esse é o símbolo da formiga. Então, ele estava montado em cima da formiga, que representa o trabalho, e caminhando ali no jardim. E no fundo tinha uma fonte, que eu coloquei uma outra imagem aqui de uma outra fonte aqui para vocês verem, que era tipo uma fonte dos desejos. Essa fonte na imagem, ela era a fonte para onde ele tinha que ir, que é uma fonte que tinha o poder de que quando ele entrasse nela, ele ficava grande, ele ficava maior, ele voltava ao tamanho normal dele, né? E tinha um momento em que essa formiga essa formiga era maior do que ele, então ela estava ajudando ele a chegar mais perto dessa fonte. E tinha uma hora que essa formiga ela parava de ir em direção à fonte e começava a desviar para ir para o caminho dela, que ela tinha que ir pro formigueiro, né? Enfim, essa é a imagem, uma imagem bem simples assim, mas cheia de significado. E aí eu vou traduzir aqui para vocês o significado, qual era a mensagem dessa imagem, né? Ela está falando sobre trabalho e espiritualidade. Ela está falando o seguinte, né? Em outras palavras, essa pessoa, nós, quando estamos aqui encarnados, nós estamos pequenininhos. Nós não somos do nosso tamanho que nós somos. Nós não somos o nosso eu maior. Nós somos o nosso eu pequeno, nosso eu pequenininho que nós somos, né? O trabalho é uma das coisas que ajudam a gente a caminhar mais rapidamente em direção à nossa fonte, que é a fonte que permite que a gente retome o nosso tamanho original, que a gente seja de verdade novamente do tamanho que nós somos, o nosso eu superior, tá? É isso. É simples assim. Grava essa imagem, porque ela pode te ajudar bastante em vários momentos da sua vida. Em relembrar que o trabalho é isso, tá? Mas pode ter um momento da sua vida que esse trabalho, ele pode estar se desviando ali do caminho que é essa direção da fonte, tá? Se você não está em cima do trabalho, você é pequenininho, você vai demorar muito mais tempo para chegar perto dessa fonte. Então, o trabalho ele pode te acelerar a chegar, a cumprir com essa sua jornada de chegada até a fonte, que vai né, essa fonte que te coloca no seu tamanho normal, que te conecta com o seu eu maior, tá? Então, por isso que é importante a gente aprender o quê? A domar essa formiga, a gente poder usar bem dela. Vou falar mais disso daqui a pouquinho. E eu tenho estudado ultimamente
um pouco mais da filosofia védica. E aí, quando eu fui estudar isso agora, isso, na verdade, a leitura, ela tinha me trazido, então, ali um conhecimento intuitivo com relação a esse tema, que eu via que era verdadeiro, porque fazia muito sentido, eu olhava para isso e eu via que era verdadeiro. Mas aí, esse ano, eu estou estudando mais sobre os conhecimentos védicos, que trazem aí um conhecimento muito milenar, aí, né, uma fonte da verdade muito antiga. E aí, eu conheci esse conceito que veio me confirmar o que eu tinha visto nessa leitura. Então, eu vejo que isso é verdadeiro, tá? Por isso que eu estou trazendo isso para vocês aqui agora, que são os objetivos de vida, né? A visão dos Vedas de quais são os nossos 4 objetivos de vida que a gente tem aqui. São os Purusharthas, né? O primeiro deles é segurança. Então, precisamos conquistar a nossa segurança. A gente precisa ter as nossas necessidades materiais atendidas. A gente precisa ter comida, precisa ter casa, precisa ter os nossos meios aí de se transportar. A gente tem que ter aí o básico, pelo menos, né? E depois aquilo que pode nos deixar de uma forma que nos dê segurança, que a gente consiga ter esse senso de segurança que eu tenho, o meu primeiro chakra, né, o meu básico está garantido, tá pronto, tá? Esse é o primeiro deles. O segundo é prazer, tá? De a gente realmente encontrar prazer naquilo que a gente faz na nossa vida, nas diferentes áreas da nossa vida, né? Tanto no trabalho, que é o nosso tema de hoje, quanto na nossa sexualidade, quanto nos nossos relacionamentos, com as nossas amizades, né, com o nosso fazer, enfim, sentir prazer. Amigo, Oi? eu tenho uma pergunta aqui da Natália, Diga. que ela estava falando, mas o trabalho nos ajuda a ir em direção à fonte, ou é um desafio na nossa jornada para aprendermos lições nessa vida? Não vejo o trabalho como um aliado, mas como uma barreira que não ajuda a aprender a refletir. A aprender e refletir. Claro. Quer que eu repita? Ou tá Não, ok? eu entendi. Eu vou responder ela aqui já daqui a pouquinho, então, tá? Tá bom. Qual que é o nome dela? Natália Barreiros. Natália. Tá bom, Natália. Eu vou finalizar aqui essa coisa dos objetivos de vida e eu já deixo bem claro isso aí para você, tá? Então, prazer, segundo nível de objetivo que a gente tem, né, na nossa vida aqui também. O terceiro é propósito, né, que é o quê? Que é a gente saber o que a gente tem que fazer. Que é a gente fazer aquilo que precisa ser feito na hora que precisa ser feita, né, alinhado aí com a nossa missão de alma. Né? A gente realmente está conectado com ele. Para que a gente possa chegar no quarto objetivo, que é a libertação. Que é a gente realmente atingir aí um outro nível de consciência, que a gente se liberta, a gente atinge um nível de consciência espiritual, que a gente realmente atinge aí o que se chama de nirvana, de samadhi, de plenitude, que a gente realmente tá num espaço aí de amor, de poder, de serenidade, que a gente chega nesse ponto. Né? Não vamos falar sobre libertação espiritual, né, se a gente não tem aí os nossos básicos objetivos atendidos ainda. Se a gente não tem segurança na vida, se a gente não tem prazer com o que a gente está fazendo, se a gente não vê propósito no que a gente está fazendo. Isso tudo aí é um conjunto de coisas que vão ajudando a gente a estar conectado com aquilo. Perceba, então, aí já respondendo um pouquinho do que a Natália trouxe, que dentro desses objetivos de vida, os 3 primeiros, né, segurança, prazer e propósito, eles são atingidos aí muito conectados com o trabalho. Porque o trabalho é a sua fonte de sustento, que te dá uma segurança financeira, que te traz aí as possibilidades materiais que você pode necessitar na sua vida. Se você muda a sua visão, a forma como você se relaciona com o seu trabalho, você pode encontrar prazer no seu fazer também, tá? E eu falo um pouco mais sobre isso também daqui a pouquinho, Natália. E quando você percebe aí um encaixe de propósito no que você está fazendo, você vai dando um check nisso para você poder realmente estar se encaminhando aí para uma libertação espiritual, tá? Natália, quando a gente está enxergando o trabalho como um obstáculo, tá? O que não quer dizer que a gente não tenha a gente não vai encontrar obstáculos no nosso dia a dia, porque a gente encontra mesmo. É como se você tivesse montado em cima da formiga, que eu contei ali a imagem agora ali, mas não gostando dela, ou tratando ela mal, ou xingando ela. Você está ali, não gosto de você, mas eu tenho que te usar. É muito difícil. Você não vai estabelecer uma boa relação com essa formiga. Estou voltando para a imagem para simplificar aqui a explicação, tá?
você não vai estabelecer uma boa relação com essa formiga que vai fazer com que ela esteja sob seu controle para que você use dela para chegar mais perto dessa fonte. Entende o que eu estou dizendo? Não o que eu estou falando aqui é que a necessidade de você domar o trabalho, independentemente de qual seja ele, independentemente de qual seja o seu chefe, independentemente da empresa que você está trabalhando, da ONG que você tiver, do projeto, ou se você é um empreendedor, do seu próprio negócio, não importa. Estamos chamando isso de trabalho. Você precisa estar consciente do seu fazer e encontrar um caminho para que você se relacione bem com ele, para que ele possa te levar para frente, tá? Se eu não respondi 100%, Natália, pergunta aí mais um pouquinho e mais no finalzinho eu posso responder mais, tá? Sobre esse tema. Aí, então, o tema de hoje que a gente está falando, então, né? Para que você trabalha? Encontrando o propósito maior do seu trabalho, né? Então, para que você trabalha? Então, para isso. Para chegar mais perto da fonte. Para eu acelerar o meu desenvolvimento, para eu estar ali cada vez mais perto de onde eu preciso estar, tá? Para ter segurança. Eu preciso ter essa segurança, eu preciso ter as minhas necessidades atendidas. Para ter prazer, como eu falei ali agora um pouquinho quando estava explicando ali para a Natália. Né? Para se sentir alinhado com o Dharma, para se sentir alinhado com o propósito, para eu estar ali sabendo o que eu tenho que fazer, para que eu esteja agindo de uma forma ética, né? Para que eu esteja agindo de uma forma que está alinhada com a ética universal, que eu estou fazendo o bem, que eu estou fazendo, estou movimentando o meu propósito, estou sendo generoso, estou cumprindo com aquilo que eu deveria estar fazendo, independentemente de onde eu estou. Amigo. Oi. E quando você tem um trabalho que você gosta, mas ele não te dá segurança, que a remuneração dele é muito baixa? É uma das questões. E aí logo abaixo tem outra pergunta. Eu já posso falar outra ou você quer que eu... Deixa eu ver quanto falta aqui. Vamos fazer assim, Gabi? Eu vou terminar aqui, falta mais 2 slides só. E aí a gente entra para as perguntas de uma vez, que a gente faz aí fica bate de só pergunta e resposta? Arrasou. Que acho que é mais dinâmico, pode ser? Então aí o que eu estou comentando aqui com relação ao tema de para que você trabalha, que é um resuminho aí do que eu estava falando e respondendo também para a Natália. E aí eu coloquei aqui um último ponto, que é para se libertar das ilusões. Tá? Ilusões, o que são ilusões? Ilusões são as coisas que a gente está apegado e que geram sofrimento para a gente. Que por mais que pareçam verdadeiras o tempo inteiro na nossa vida, não deixam de ser ilusões. E o trabalho ele pode ser útil para a gente nesse caminhar. Eu vejo que a mudança de perspectiva que a gente precisa fazer para isso se alinhar, né, que é o como que eu estou colocando aqui, eu estou colocando, na verdade, aqui, como que você faz essas mudanças que eu estou falando usando bem o seu poder de escolha, o seu poder no seu dia a dia, usando aí o seu tempo bem, usando com inteligência e sabedoria o poder que você tem. O principal poder que você tem é o tempo, né, e as escolhas, o livre-arbítrio que você tem. Tempo, a gente tem aí um tempo contadinho, né, da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, para essa vida que a gente está. Então, isso já é um poder que nos foi dado. Então, como que a gente usa bem esse tempo, dessa trajetória que a gente tem, cujo objetivo é chegar nessa fonte, tá? Usar a espiritualidade a seu favor. Como usar a espiritualidade a seu favor? É você conhecer como funciona a vida, né, que está regida aí por leis espirituais, para que você consiga aprender a navegar e andar por essa vida de um jeito que vai te ser favorável, que vai estar alinhado com você, entendendo como funciona esse plano que a gente está encarnado, tá? E, por último, o que eu estou colocando, saber navegar em mares turbulentos. Por que eu estou colocando isso aqui agora? Porque estamos atravessando mares bem turbulentos, é meio evidente, né, que isso está acontecendo nesse momento, nesse planeta, né, e a tendência, pelo que parece, é que continue turbulento por um bom tempo. Então a gente precisa entender o que está acontecendo, né, e precisa estar bem. Nós precisamos estar bem mentalmente, fisicamente, emocionalmente, energeticamente, espiritualmente, para que a gente dê conta dessas travessias que a gente tem que fazer. Porque senão a gente surta, senão a gente não dá conta, né? Mas o principal de mensagem, porque a gente está falando sobre trabalho e espiritualidade, eu percebo que boa parte dos meus problemas que eu enfrentava com o meu trabalho, e enfrento, né? Eu estou aqui dando aula sobre isso, mas obviamente que é um desafio diário. Todos os dias a gente tem que estar
se lembrando de muitas coisas, né, do que eu estou falando aqui, de outras coisas que eu posso falar para vocês também, para que a gente vá se modificando a nossa visão. Porque a gente tende a quê? Qual que pelo menos era para mim, e eu vejo que muita gente é assim também. Qual que é a nossa tendência? A gente olha, trabalho é uma caixinha na nossa vida, vou lá, saio, vou trabalhar. Hoje em dia, às vezes, não dá para sair, tá trabalhando de casa, né? Mas é um momento da minha vida que eu estou trabalhando. E se eu tenho uma conexão espiritual, é uma outra caixinha, né? Eu vou lá para o templo, vou para a igreja, vou para onde quer que seja, viver a espiritualidade. Só que não. O trabalho, ele faz parte da vida. E a vida é espiritualidade. Então, eu preciso viver essa espiritualidade o tempo inteiro. Né? Como eu comentei, eu brinquei um pouquinho, viver a espiritualidade é você estar consciente de que o seu trabalho faz parte da sua vida e a sua vida é espiritual. Isso muda a forma como a gente enxerga isso. Para a gente parar de enxergar o nosso trabalho como um inimigo. Como um inimigo. Acho que é isso. Agora, acho que a gente pode fazer aí perguntas e respostas. E aí acho que vai ficar mais simples. Agora eu estou enxergando vocês. Parei de compartilhar aqui. Você quer me reler aí o que você já viu de melhor, Gabi, de perguntas? Beleza. Vamos ver. Tá aqui, do Leonardo, né? E quando você tem um trabalho que você gosta, mas ele não te dá segurança, que a remuneração dele é muito baixa. Tá claro. A gente está falando de dois temas, né? Estamos falando aí de uma conexão com aquilo que você até gosta, né? E o outro é a sua relação com o dinheiro. Sua relação com o dinheiro. Aí precisamos abrir um outro tema aqui, que tem a ver com a forma como a gente se relaciona com o dinheiro e os conceitos que a gente tem com relação, que a gente entende com relação ao que é prosperidade e o que é abundância. Por que eu estou falando isso? Porque não estou negando que existam trabalhos que são mal remunerados, né? Tem muitos, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente muitas vezes fica aí na comparação com as outras pessoas para que a gente veja aquilo que se comparando, né? Se eu estou ganhando menos que os outros. Então, simplificando aqui a minha explicação. Olhando pela ordem, tá? Da natureza. Vamos lá. Quando você vê uma árvore é um ser vivo também, né? Somos nós, homens, né, humanos, somos seres vivos também. A árvore, ela vai lá e ela vai crescendo. Esse é o propósito dela, esse é o dharma dela. O dharma dela é ir crescendo e gerar sombra, gerar folhas, gera fruto, né, alimento, né? Tem uma série de funções, né, das árvores em si. Essas árvores, elas estão lá simplesmente crescendo. Elas não estão ali se comparando para ver, eu sou um arbusto, olha aquela outra árvore, como ela cresce mais bonito, mas ela cresce grande, maior, faz sombra mais do que eu. Olha só aquela árvore, que sacanagem que ela fez, ela caiu em cima da outra. Estou falando dos nossos dramas, tá? Aqui, brincando com os nossos dramas, que é a nossa dificuldade no nosso dia a dia, que é aonde a gente se perde. Isso aqui é ilusão. É isso que eu tô chamando de ilusão, tá? Que é o momento que a gente começa a julgar e a nossa mente começa a atuar no meio desse caminho. Porque é isso. Tem árvores que são grandes, tem árvores que são pequenas, tem árvores que dão uma coisa, tem árvores que dão outra. No reino vegetal é muito fácil, porque eles não têm aí o corpo mental, que atrapalham bastante. Né? Deveria ajudar, mas às vezes atrapalha bastante. Porque aí a gente precisa olhar alguns níveis com relação a essa coisa da remuneração, né? Se o trabalho está pagando ou não está pagando, que é para a gente olhar, eu estou de fato tendo as minhas necessidades atendidas ou não? Está me faltando algo de fato na minha vida nesse momento, ou está me faltando na minha vida aquilo que a sociedade diz que eu deveria ter e deveria estar correndo atrás? Aí eu trago essa pergunta, tá? Talvez a resposta seja: tá me faltando mesmo. Eu estou em situação crítica. Eu não tenho dinheiro, estou endividado, né? Eu estou aí bem mal das pernas e tudo mais. Pode ser um caminho. Ou não. Eu tenho teto, eu tenho comida, eu tenho as minhas necessidades básicas estão atendidas, né? Ótimo. Então, beleza.
Então, meu desconforto está vindo da onde? Meu desconforto está vindo de alguma ideia que eu tenho de como deveria ser a remuneração. Tá claro? Essa separação que eu estou fazendo, né? Para que a gente tô falando isso aqui para quê? Para que a gente solte angústias que não são necessárias. Essa não é uma angústia. Se eu tenho as minhas necessidades básicas atendidas, né? Se eu não estou na pindaíba, né? Então tá tudo certo. Tenho uma ideia de que eu deveria estar ganhando mais. Outra coisa é a minha necessidade de conquistar, né? Que não é uma necessidade básica, né? Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero viajar, eu quero, né? Eu quero manifestar as minhas coisas, né? Porque isso para mim é importante, tá? Não estou negando isso. Isso é até uma etapa muito importante da nossa vida, porque se a gente não consegue dar conta disso, a gente vai ficando achando que a gente não é capaz. Então, não é a parte mais importante da nossa jornada, mas é uma parte relevante, em que a gente se sente, a gente confia no nosso poder. Parece, não, eu sei, eu consigo, eu dou conta da vida, né? Isso ajuda com que a gente ultrapasse alguns pontos ali, né, da nossa vida, para que eu consiga realmente me dedicar a outros pontos também, tá? Vamos ver, acho que chegaram outras perguntas aí também, né? Tem, na verdade, muitas. Aí a minha pergunta é, eu vou... Que bom, né? Então, a minha pergunta é, eu vou por aqui lendo ou a gente começa no esquema de liberar o microfone e eles vão levantando a mão? O que você sente que é melhor? Pode ser. Você chama aí a pergunta. Eu vou confiar em você, tá, Gabi? Porque eu tô vendo que tem muito aqui e aí você chama aí quem você achar que é mais legal, não a pessoa, né? Mas aí a pergunta, né? Porque às vezes eu já Olha a respondi. posição que você me colocou, amigo. Aí qualquer coisa vocês odeiam a Gabi. Aí vocês continuam gostando certo. Aí ela. Vou liberar o microfone para todo mundo. Peraí, quando você estava falando lá da ponte, eu tenho aqui uma pessoa perguntando sobre quem é a fonte, né? Se você pode falar mais um pouquinho sobre isso. E aí já, só trazendo uma coisa prática para todo mundo, tem ali, quando você, no seu Zoom, você tem ali à direita como levantar a mão. Então, se você tiver pergunta, você levanta a mãozinha, aparece uma mãozinha azul ali, e aí eu vou indo na ordem, tá bom, gente? Se tiver Legal. dificuldade, me manda aqui no privado que eu respondo. Mas se você vê o nome de alguém aí, você pode falar e a pessoa pode abrir. Agora vocês já podem abrir o microfone, mas aí eu vou pedir para abrir o microfone só quem a Gabi chamar. Senão fica muita gente falando, tá? Aí a Gabi chama e a pessoa pode fazer a pergunta aí a gente interage, acho que fica mais legal. Aí você pode falar sobre a fonte, por enquanto? Posso falar enquanto Tá você bom. vê aí? É a fonte. Vamos lá. É algo que eu estou na busca também. Eu sou um buscador disso, né? Preciso ser sincero para vocês do ponto que eu estou nessa jornada, né? Eu não sou uma pessoa que já se conectou e encontrou com a fonte ali, né? Então, o que eu estou falando isso? Eu sou uma pessoa que nesse caminhar eu estou buscando desconstruir muitas das crenças que eu tinha com relação ao o que é a fonte, o que é Deus, né? O que as imagens mentais que eu tinha sobre isso, para que eu possa abrir um espaço para eu poder, de fato, vivenciar isso, tá? Eu posso aqui, com essa pergunta, compartilhar alguns conhecimentos que eu já adquiri nesse caminho, que são conhecimentos emprestados, mas que não são experiências próprias minhas, tá? Eu gosto muito de deixar claro isso, né, para vocês saberem, tudo isso que eu falei para vocês até agora são coisas que eu vivenciei na minha vida, tá? Agora a gente está entrando num tema que é um tema aí para quem está bem elevado na caminhada dessa jornada espiritual mesmo, né? Tema para mestre espiritual mesmo. Vou falar o que eu sei, e aí se algum dia eu descobrir que o que eu estou falando aqui não é verdade, eu volto a chamar vocês. Gente, pelo amor de Deus, falei errado, né? Mas o que eu já sei disso, né? A fonte, né, é da onde nós viemos, né? É o todo. Vou tentar explicar de um jeito simples aqui. Imagina que o que a gente chama de Deus,
que não é um homem barbudo grande que está sentado em algum lugar longe, né? Mas é a fonte da vida, né? O que criou o Big Bang, que criou todo o movimento, toda a energia que construiu o universo, que fez com que esse planeta existisse orbitando ao redor do Sol, que fez com que a gente pudesse realmente ter água, pudesse ter a vegetação, as células se desenvolvessem, a informação através do DNA, enfim, a vida acontecendo, né? Essa fonte como um todo, veio se experimentar nesse mundo material, né? E em cada um de nós existe uma parte dessa fonte. Nós somos uma parte dela. É como se existe o Sol e cada um de nós somos um raio desse Sol. Somos uma parte, né? Também tem uma outra forma de explicar que o todo, essa fonte é o oceano e nós somos uma gota. E nós estamos aí no nosso caminhar, nossa jornada, é a jornada que um rio faz, passando por momentos mais calmos, mais difíceis, turbulentos, momentos que você tem que fazer por rafting, outros que você faz, você se solta tranquilo, na nossa vida é assim, mas a gente sabe que, independentemente do que a gente está passando, a gente está indo em direção ao oceano, estamos indo em direção a essa fonte, tá? O que eu estou falando aqui com relação a esse tema de hoje é, se a gente sabe montar bem na formiguinha, a gente pode acelerar essa chegada ali nessa fonte, né? A gente vai aprendendo a navegar nesse caminho. Tá? E aí é uma busca que a gente vai fazendo para chegar nesse lugar. A gente vai aprendendo a viver para que a gente possa realmente estar mais sereno e, a partir das nossas próprias experiências, realmente se conectar com o divino, né? Realmente se conectar com aquilo que é o superior, né? Acho que é isso. Não. Ananda, marquei, você quer falar? Quero. Oi, boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. Quando você falou da sua experiência de ter 27 anos e de passar por esse retorno de Saturno e de você sentir essa angústia, é a fase que eu tô passando. Eu tô chegando aos 27. Bem-vinda! Ai, meu Deus. E eu tô sentindo muito isso faz um tempo, já uns meses. Então, parece que o mundo está girando e todas as coisas estão mudando. E às vezes eu não sei o caminho. Daí, você falando, me veio várias questões assim de como chegar de forma prática nessa consciência da espiritualidade, de você se conectar com o todo, de você encontrar propósito na sua vida, coisas mais práticas, assim, porque fica muito abstrato ainda na minha cabeça, porque eu tô passando por essa fase, então queria que você falasse um pouquinho. Tá bom, vou falar um pouquinho da minha experiência. Depois, eu vou seguir depois nas perguntas da minha experiência, que posso responder um pouquinho do que você está falando aí também. E aí depois, para quem quiser, quem gostou, a gente fica um pouquinho mais aqui nesse Zoom e eu vou explicar um pouquinho mais. Eu tenho uma metodologia de trabalho também, para quem quiser e quiser conhecer como eu trabalho, de um curso online que eu vou oferecer. A gente fica com quem quiser, mas eu quero poder continuar oferecendo aqui ainda hoje essa masterclass aqui para todo mundo que veio para cá, e aí depois eu explico um pouco mais sobre isso, tá? Mas enfim, especificamente com relação ao que você está trazendo. Esse período de vida, desse ciclo que a gente passa, que depois a gente passa por outros também, né? Quem aí já tá mais velho também já deve ter passado por várias vezes isso, né? Tem outros momentos da vida em que a gente bate a porta aí para a gente poder rever se o que a gente está fazendo está alinhado com a gente mesmo, com o nosso propósito. Muitos questionamentos aí como um todo. Minhas dicas, né? É realmente não bloquear esse processo. Não tentar segurar aquilo que esse processo tá te trazendo de mudança, porque você não vai conseguir, senão você vai sofrer no meio desse caminho, entende? É você entender essa angústia que você está passando nesse momento, para onde ela está te levando, e aí vai junto. O sofrimento vem daquilo que está sendo desconstruído e que você está tentando, não, mas isso aqui eu gostava disso, não sei o que, não, mas isso não existe. Na verdade, o mundo inteiro está passando por um grande movimento agora, né? Assim, né? Então, tudo isso que isso que você está passando está intensificado por um grande momento que o mundo está passando e que torna mais desafiante ainda também, né?
Mas na prática mesmo, é colocar... eu vejo que a principal mudança que a gente precisa fazer é de realmente se entender que a gente está vivendo uma vida espiritual, que nós somos espíritos encarnados vivendo essa vida. Né? A partir desse momento que a gente realmente percebe isso, e a gente começa a querer entender melhor sobre isso, tá bom, então eu quero saber quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui e o que eu tenho que fazer. Né? A gente vai pedindo essas respostas dentro da gente, a gente vai se direcionando para encontrar as respostas. Obviamente que aí no caminho, você vai encontrando aí cursos que vão te ajudando, né? Que podem ser o meu, pode ser outros. Né? Você vai encontrando meditação, você vai encontrando, às vezes, até uma doutrina ou outra, uma religião que se conecta mais com você, né? Que isso vai te ajudando a compreender ali mais sobre si. Né? É um processo de busca, que ele é muito individual. Né? Por isso que ele é bem individual. Óbvio que tem aí indicações do caminho como um todo, né? Que grandes mestres deixaram nessa vida, né? Mestres que realmente, estou falando assim, Jesus, Buda, estou falando de mestres que realmente vieram realizados aqui para esse planeta, ou se realizaram nesse planeta, que foram deixando aí uns rastros e pegadas de, opa, é por aqui, tipo, estão lá sinalizando, é por aqui o caminho, né? O caminho é esse. Então a gente vai encontrando nesse lugar, tá? Mas, enfim, aí, no geral, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais de como eu, através do que eu fui encontrando da espiritualidade, o que eu proponho de caminho de busca dessa jornada de autorrealização também, tá bom? Tem uma pergunta do Leonardo Pomponetti. Tá? Leonardo, tá por aí? Está aí, Leonardo. Não tem o Lafayette, que também tem uma pergunta bem grande aqui. Lafayette. Aí é Oi. só abrir... Oi. Oi. Eu fiz a pergunta aqui, mas eu acho que a Gabriela até já me deu um toque aqui, ou não foi ela. Porque, bom, eu vou repetir, mas de qualquer forma, a pergunta eu acabei fazendo aí um retrocesso aí nas suas explicações e eu acabei chegando à pergunta. E depois, agora, nesse momento que você falou, que isso é um processo de busca, então me deixou assim mais convicto dessa questão. Mas eu fiz um paralelo nos objetivos da vida que você citou com uma pirâmide, né? Onde a segurança está na base, depois vem o prazer, o propósito e a libertação. E às vezes para mim o que fica assim, poxa, será que eu tenho que primeiro ver todos os aspectos de segurança resolvido para depois ir buscar o prazer nesses aspectos todos que você colocou? E se você fizer uma relação, por exemplo, você tem família, você tem filhos, etc. E aí não é só você, tem outras pessoas também que dependem de você. Então, essa segurança não está só dependendo de mim, né? E aí, então, por isso que eu fiz essa pergunta. Mas depois você fez uma colocação aí que para mim marcou bastante, que foi a questão da busca contínua, né? Claro. Então, não precisa vencer uma coisa para começar outra. Mas assim, respondendo um pouquinho do que você estava falando sobre essa dúvida, né? Se é uma escada, né? E se a gente tem que fazer na ordem, né? Primeiro eu tenho a minha necessidade atendida, depois eu tenho prazer, depois eu tenho propósito, depois a libertação. E não é. E não é. Porque isso tudo ele vai interagindo, né? De uma certa forma. Só que tem alguns limites, né? Que foi o que eu estava falando. Você não vem falar de libertação espiritual para uma pessoa que não tem o que comer, não tem o que beber, não tem casa. Realmente tipo, pelo amor de Deus, essa pessoa não precisa de libertação espiritual, essa pessoa precisa de auxílio, essa pessoa precisa de que a gente seja generoso e que a gente, quem tem, possa ajudar essa pessoa, né? Por um outro lado, só para a gente também, né? Senão fica complicado ali, né? Aí você vai buscando esse equilíbrio. Né? Você vai buscando esse equilíbrio nesses 3 níveis. O que eu entendo é que a verdadeira libertação espiritual, ela só pode acontecer quando a gente tem esses 3 níveis anteriores aí mais resolvidos.
Por quê? Porque a gente está falando de um nível de consciência em que você realmente já tem um pleno controle sobre seus pensamentos, suas emoções. Estamos falando aí que você já não é mais levado, já não é mais sugado, na verdade, né, pelas adversidades da vida, e que aquilo te causa muitos problemas. Você tem uma capacidade, uma maturidade espiritual muito grande, né? Para isso você já trilhou aí, você já conseguiu pelo menos ter suas necessidades básicas atendidas, ou confiar plenamente na vida a ponto de que você sabe que você vai ter suas necessidades atendidas, né? Conseguiu aí um equilíbrio no prazer nos diferentes aspectos da sua vida, né? Sem estar apegado à necessidade de prazer. Aí já é um outro nível mesmo, né? E entende aí, tem uma consciência do seu propósito, tem uma consciência do que você está fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui e como que eu posso realizar meu propósito aqui agora, né? Estou falando aqui de um caminho que eu entendo que é por aí, né? Porque eu estou longe dessa libertação ainda, né? Mas estou caminhando para lá. Eu já entendi que o norte é aí, né? Esse que eu vejo que é importante. A gente pelo menos saber que o norte desse caminho é esse, porque aí a gente vai se balizando para poder chegar mais perto, tá? Ok, obrigado, Pedro. Foi legal. A Fernanda, ela está sem áudio, ela está me pedindo aqui no privado para fazer a pergunta. Mesmo que o nosso trabalho não esteja alinhado com o nosso Dharma, ainda assim ele está contribuindo para a gente chegar mais rápido à fonte? Mesmo que o nosso trabalho não esteja alinhado com o nosso propósito, ele está contribuindo? Aí eu preciso te questionar qual que é a sua compreensão sobre o propósito, né? Porque uma coisa tem se falado muito sobre propósito nos últimos anos, né? Tá na moda, tá bem na moda de falar sobre isso. E aí o que eu percebo é que muitas vezes a gente está na espera de que chegue alguém e fale para a gente assim: o seu propósito de vida é trabalhar com tal coisa. Faça isso, realize-se, ganhe dinheiro e pronto, seus problemas se acabaram, né? E eu vejo que não é assim que acontece, né? O propósito é alguma coisa que vai sendo revelado para a gente. A gente vai acumulando experiência, a gente vai acumulando conhecimento, né? E a gente tem aí os nossos propósitos do momento presente para vivenciar também. E aí, então, de uma certa forma, eu vejo que o seu trabalho que você tem hoje, né, que é o lugar onde você se colocou, que você, por escolha consciente ou inconsciente, se colocou nesse lugar, a forma como você se relaciona com ele, a forma de se relacionar com ele, ela pode te aproximar ou te afastar da fonte. Tem mais a ver com a forma como você se relaciona com o seu trabalho do que com o seu fazer em si, né? Aí deixa eu abrir aqui, acho que o Leonardo, ele não estava conseguindo abrir a hora que a gente chamou, então ele está pedindo para também fazer a pergunta. Gosto do meu trabalho, me atende nas minhas necessidades básicas, entretanto quero mais, quero fazer cursos e viajar. Esse meu trabalho não me proporciona isso. O que fazer? Procurar um outro trabalho que se trata um pouco menos, que se tem um pouco menos de afinidade, mas que tem uma remuneração maior? Só para saber, sou professor da rede pública do estado do Rio de Janeiro. Muito bom. Entendi. É isso, você tem vontade, você tem sonhos aí que você quer realizar na sua vida, né? Tá tudo certo. E aí você vai botando, tá bom, eu quero realizar isso, né? E como que eu vejo essa possibilidade? Você bota esse sonho aí para acontecer, né? Essa intenção, e vai trabalhando para que ele possa acontecer. Se isso vai acontecer dentro do seu trabalho, ou se seria uma condição você mudar de trabalho, aí você vai se mapeando para uma mudança de vida que vai te permitir fazer isso, né? Você vai fazendo essa mudança não sei se é de carreira ou se é de lugar, né? Óbvio que aí com uma segurança, com um bom senso, né? Para que você, né, não se coloque numa situação complicada, que possa te permitir que você realize aquilo que você tem vontade de realizar. Que você tem vontade de realizar. É uma possibilidade de você ir, mas ao mesmo tempo, né, como eu enxergo, é de não ser
o fato de você não estar hoje vivenciando um trabalho que te permita ter acesso àquilo que você está querendo, não pode ter o poder de te tirar a sua felicidade no momento presente. Entende? Não pode, porque senão você vai estar sempre jogando sua felicidade para o futuro. E o futuro não existe. Só existe agora, né? O que não quer dizer que você não pode estar planejando, que você não pode ir criando formas para que você chegue nesse lugar, que podem acontecer ou não, né? Imagina quantos planos não foram frustrados no meio dessa pandemia toda. Acho que todo mundo teve planos frustrados, né? Estava planejando fazer isso, fazer aquilo, né? Acabou, ó, não pode fazer nada do que você estava planejando, né? Então, a gente pode sim planejar, mas a gente tem que trazer a nossa felicidade para o momento presente, nossa realização para agora, né? Agir agora, né? É isso. Ok. Aí o Bruno Pouso está pedindo para... Você poderia dar exemplos práticos de como podemos tomar a rédea do trabalho para direcionar ela a uma espiritualidade prática? Posso sim. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou aproveitar então e vou compartilhar um pouquinho sobre a proposta da minha metodologia de trabalho, tá bom? Até para vocês conhecerem. E aí, depois dessa apresentaçãozinha, que é a continuação dessa apresentação, eu posso seguir com mais algumas perguntas também. Que acho que é bom, né? Vocês vieram aqui domingo à noite, né? Então, não sei se está passando fantástico agora, mas vocês realmente resolveram não assistir isso agora, estão assistindo aqui, estão falando desses temas aí, acho que vocês merecem. Se bobear, a gente pode ficar até um pouquinho mais depois também. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela de novo. Muito bom. Aí eu botei aqui, gente, é uma fotinha aqui de uma trilha de Piracanga, né, lá da minha comunidade, para eu poder... Várias dessas fotos aqui, na verdade, dessa apresentação são de lá, já que a gente não pode estar juntos, né, a gente não pode estar fazendo esse encontro presencial, por motivos óbvios. Então, no mundo virtual, pelo menos a gente dá um gostinho de como é, né? E aí, essa é uma trilha. E aí eu botei aqui para poder mostrar essa trilha que eu proponho aqui de trabalho, né? De autotrabalho em si, tá? Que é como? Né? São algumas aulas com exercícios. Para a gente se relacionar melhor com o nosso trabalho, a gente precisa trabalhar, né? Eu preciso falar sobre isso, né? Então, eu transformei esse curso que eu já estava dando lá em Piracanga num formato online, que eu vi que funcionou bem. A gente agora acabou de terminar a primeira turma, funcionou muito bem. Eu achei que funcionou até melhor do que o formato presencial, porque permitiu que as pessoas pudessem fazer isso no seu dia a dia, né? O estudo do trabalho da espiritualidade enquanto elas estão trabalhando. Então, foi muito bom. Então, a gente está aqui hoje, essa primeira aula, né, que eu estou oferecendo aqui aberto para todo mundo, para que todo mundo possa me conhecer, entender o que eu estou falando, né, porque eu quero que quem queira seguir esse estudo, né, queira de fato esteja entendendo aqui a minha proposta, né, de trabalho, né. E aí, a aula 2, a gente entra então em como usar o seu poder com sabedoria, porque, como eu comentei, quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando justamente aí da nossa manifestação, estamos falando do nosso terceiro chakra, nosso poder pessoal, né, que é a forma como a gente se realiza nesse mundo. Então, o poder, né, como usar o nosso poder com sabedoria, que é como fazer boas escolhas, né, e como que a gente se relaciona com o poder. Aqui eu estou dizendo de a gente poder olhar para o poder de uma outra perspectiva. A gente olhar para todas as crenças e programas que a gente tem com relação ao poder e a sua distorção, que é a agressividade, por exemplo, como a gente se relaciona com isso, para que a gente possa, de fato, então, encontrar um caminho para usar ele de um jeito bom. E aí, para isso, eu passo alguns exercícios também, né? Faço uma palestra, como a gente fez hoje, mais ou menos, perguntas e respostas, e aí eu passo para vocês alguns exercícios que vocês podem fazer durante a semana, né, na vida prática, porque eu não quero que vocês fiquem ganhando conceitos só, quero que vocês usem esses conceitos para que eles sejam de vocês. Enquanto eu falo, eles são meus, estou repassando para vocês. Enquanto você não põe na prática, ele continua sendo uma coisa que você ouviu, que pode ser verdade ou não, né? Para mim é verdade porque eu coloquei na prática e eu vi que é verdadeiro, né?
Aula 3. Aí a gente vai entrar, então, na compreensão das leis universais. Né? Chama as leis universais e o contexto atual na visão espiritual. Então, a gente vai subir um pouquinho de nível de conversa para que a gente possa, então, falar sobre quais são as leis que governam esse plano da existência, né? As principais delas, para que a gente possa compreender, então, como que a gente pode se alinhar com o uso dessas leis e, a partir desse alinhamento, a gente viver melhor. No nosso trabalho, inclusive, usando as leis universais no nosso trabalho. Estamos falando aí de compreensão da lei do karma, né, que é a ação-reação, do dar e receber, a lei da atração, a lei do karma, a lei do dharma, enfim, algumas delas estou falando aqui agora. E depois eu explico para vocês um pouquinho da visão espiritual sobre o nosso contexto atual. O que está acontecendo com o mundo agora? Por onde estamos atravessando? Né? Além de, óbvio, estamos vendo uma pandemia, e estamos vendo as notícias e tudo mais, mas num nível espiritual, o que é que nós, como humanidade, estamos sendo convidados a atravessar essa travessia tão complexa, né? O que ela está pedindo da gente, para onde estamos indo, né? O movimento como um todo. Que eu sinto que essas 3 primeiras aulas, elas são a base para que a gente possa seguir os estudos. Eu estou dando aqui, né, hoje, uma base conceitual, né? A gente segue aí para falar mais sobre o poder, na aula 2. Acho que alguém ficou com o microfone aberto aí. Não sei se a Gabi pode ver para fechar. E aí depois a gente vai para a compreensão dessas leis universais e depois exercícios práticos com relação às leis universais para a gente poder ver elas acontecendo no nosso dia a dia no trabalho. Eu quero que vocês de fato consigam perceber que o trabalho é espiritual e que as leis espirituais funcionam no seu trabalho, tá? E é possível, tá? É possível perceber isso. A aula 4 é sobre o tema da liderança kármica versus liderança dármica, tá? Que é um conceito que eu criei baseado nesses temas. Então, a gente vai estudar sobre a liderança e sobre o poder da liderança, o poder de influenciar pessoas e a responsabilidade que está nas mãos de quem tem esse poder nas mãos. E, independentemente de você estar numa posição de liderança ou não, porque a gente exerce liderança em diferentes áreas da nossa vida, tendo uma liderança formal ou não. E aí vamos estudar, então, o conceito de karma e de dharma, né? Aquela liderança que é kármica, que eu estou dizendo, aquela liderança que ela está sempre reagindo no dia a dia e ela está agindo de uma forma que está gerando um karma negativo para ela e para os outros, e ela não está entendendo o tamanho da responsabilidade que ela tem nas mãos dela, porque quando você está numa posição de liderança e você tem poder, as suas ações elas ficam potencializadas e obviamente que o karma fica potencializado para você também, né? Versus uma liderança dármica, que é aquela liderança que entende bem o seu papel, sabe a responsabilidade que tem, né? E está ali tomando as decisões de uma forma que está a serviço da lei do Dharma, né? Que é a lei universal, que está a serviço da vida, do amor, da prosperidade, da saúde, né? Encontrando o caminho ético daquilo que é correto de ser feito, tá? E que gera aí um karma positivo para você, né? E para as outras pessoas que estão perto de você. Então, tem formas de poder compreender isso. A aula 5, que tem a ver com o propósito da vida e o trabalho. Como que vamos aprofundar no tema do Dharma, né? Como que esse propósito, qual é o propósito da vida? O que a gente está fazendo aqui, de fato? Como que a gente pode, então, ter aí mais indicações do nosso próprio propósito, né? Ou a manifestação individual do propósito em cada um de nós, através dos nossos dons e talentos? Onde estão as dicas do nosso propósito na nossa vida? E como que isso pode ou não estar conectado com o nosso trabalho, com o nosso fazer? Então, a gente vai desmistificando um pouco desses conceitos aqui também dentro dessa aula. A aula 6, que tem a ver com, que ela chama Ativando o Poder do Dinheiro na Sua Jornada, que é para a gente poder olhar para o dinheiro através da perspectiva espiritual, através dessa ferramenta que o dinheiro é, para que a gente possa, então, se alinhar, se limpar com relação à nossa visão do que o dinheiro é e do mal que ele é, né? Para que a gente possa usar essa ferramenta que é o dinheiro, não ser usado por ele e nem querer que ele seja o nosso propósito de vida, porque esses são os problemas. Esses que são as fontes dos nossos problemas são quando a gente está colocando o dinheiro num lugar que não é dele, né? Mas aqui a gente vai então limpando esses conceitos equivocados que a gente tem na nossa mente, para que a gente possa de fato se abrir para ter um acesso à prosperidade maior na nossa vida, para que isso possa estar a serviço de direcionar a gente para um caminho que está conectado com a nossa fonte de vida. E a nossa última aula, que eu chamei de alta performance espiritual,
que é como se alinhar com a lei do mínimo esforço. Então, depois de a gente visualizar tudo isso que eu trouxe dentro desse trabalho, né, como que a gente pode usar dos conceitos de alta performance, né, que tem a ver com eficácia e eficiência, para que a gente alinhe a nossa vida de uma forma que, no meu dia a dia, eu estou trabalhando de acordo com a lei do mínimo esforço, que é uma lei universal, que é uma lei que diz que quando eu estou alinhado com ela, eu consigo fazer grandes coisas na minha vida, movimentando o mínimo de esforço, né, desperdiçando o mínimo de energia possível. E como que eu posso, então, a partir de todos esses conhecimentos, fazer um bom uso da minha energia, um bom uso do meu tempo, um bom uso do tempo que eu estou no meu trabalho, o tempo da minha vida em geral, para que eu desperdice menos a minha energia, que eu jogue fora menos a minha energia e que eu direcione o meu dia a dia para algo que de fato está me ajudando a ser uma pessoa melhor, a de fato está me colocando a caminhar em direção a essa fonte maior, né? A gente passa por tudo isso, então, nessas 7 aulas, que elas são por Zoom, mas elas ficam gravadas, né? Então, você pode assistir, durante 2 meses, você pode assistir essas aulas aí no momento que for possível para você. Eu gosto de fazer ela aqui ao vivo, porque é bacana, quem pode estar junto, a gente vai interagindo com perguntas e respostas, que a gente vai trabalhando com casos práticos também. Né? Alguém fala assim, olha, no meu dia a dia acontece isso, eu acho que essa lei aqui não funciona. Aí a gente vai destrinchando, né? Vamos ver ali qual que é a questão de fato, tá? Então, estamos falando aí de aulas de 1h30 ao vivo por Zoom, né? Palestra e depois perguntas e respostas, que a gente depois encaminha logo em seguida o link para você assistir a gravação da aula. Se você quiser rever ou se você não pode participar, você assiste aí onde e quando você quiser por 2 meses. E aí eu vou mandando também, a gente vai ter um grupo de WhatsApp estilo mural, né? Onde só eu e a Gabriela vamos encaminhar mensagem para vocês, para que as mensagens não se percam, né? E não seja um grupo de bom dia e um monte de outras coisas, para que a gente possa também focar nossa energia ali também. E aí a gente vai tendo exercícios práticos de aplicação, né? Que, enfim, são para você, né? Se você vai fazer ou não, depende muito do seu envolvimento aqui no concurso. Não tem uma aprovação, desaprovação, não tem tarefa para me entregar, né? Isso é realmente, eu entendo que quem quer fazer um curso desse está interessado, e aí o grau de compromisso que você vai estabelecer com esse curso depende do que você pode mesmo, né? Nesse momento, às vezes, a sua vida está muito cheia de coisa, você só consegue assistir as aulas, tá tudo bem também. Mas eu vou seguir mandando as propostas, tá? De exercício para que você possa ir complementando seus estudos na prática. Um texto ou uma inspiração por semana, então nesse grupo eu vou compartilhando aí algumas ideias, coisas que vão ajudando a gente a ampliar a nossa visão também. É como um trabalho aberto, né? A gente vai abrir como um retiro de 3 semanas aí no nosso dia a dia, tá? E um canal de perguntas comigo por WhatsApp, caso você não queira perguntar aqui no grupo, você quer perguntar alguma coisa no privado, você não quer se expor, né? Quer alguma ideia, né? Quer entender um pouco melhor da sua situação, a gente pode se falar também no privado. E uma leitura da aula em grupo, que eu vou sortear para o grupo, né? Para 5 pessoas desse grupo, com um tema, como você está vivendo seu propósito hoje. A leitura da aula em grupo, por mais que vai ser só para 5 pessoas, né? Como a gente vai estar com um grupo, essa leitura eu vou compartilhar no grupo, porque ela serve para todos, né? São 5 que eu vou estar lendo, mas quando a gente está num grupo, as imagens e as mensagens que chegam nessa leitura, elas são imagens e mensagens para todos. Obviamente que um pouco mais direcionada para um ou outro que está sendo lido diretamente, mas aí a gente vai poder, todo mundo vai poder ter uma clareza um pouquinho melhor de como a leitura funciona através dessa rodada Beija-Flor, tá? Então, aí tô colocando aqui, peraí, passei aqui antes. Isso tudo está no nosso site, você pode ver com mais calma depois, então não vou passar tanto por aqui, mas só para explicar, a gente está entendendo a situação que a gente está vivendo hoje, então a gente criou 3 níveis de valor, né? Um nível de valor que é o mais básico, que chama social, que é para se você está vivendo uma situação financeira complicada hoje em dia nessa pandemia, a gente quer que você não fique de fora, tá? O outro que é o valor do curso em si, e o outro que é generoso, se você está numa condição boa nesse momento e você pode pagar um pouquinho a mais, você paga aí pelo seu curso e um pouquinho a mais que pode até auxiliar aqueles que não estão podendo pagar o valor completo agora. Isso pode ser pago, então, à vista, no boleto ou no cartão de crédito em até 7 vezes sem juros, tentando facilitar aí o máximo mesmo para que o máximo de pessoas possa ter acesso mesmo a isso.
E é só entrar, então, em bit.ly/trabalho e espiritualidade 2, que essa vai ser a segunda edição que a gente está fazendo. A Gabriela pode colocar o link aí direto no chat para simplificar, né? Caso você queira ler um pouquinho melhor ali sobre o curso. Mas, no geral, eu estou explicando aqui tudo para você. Você já faz o pagamento ali direto mesmo no site, na hora que você clica lá em se inscrever. E assim que a gente tem a confirmação do seu pagamento, a gente já te inclui, então, no nosso grupo de WhatsApp, que vai ser a nossa principal forma de comunicação com vocês. E aí, a cada domingo, a gente vai mandando para vocês o link do Zoom, tipo esse que a gente fez aqui agora, para que você possa assistir, então, a aula participando ao vivo, ou assistir depois, quando a gente manda para você o link da gravação da aula, tá? É isso, no geral. Acho que eu falei tudo que tinha que falar, né, Gabriela? Sim, acho que sim. Amigo, tem mais uma pergunta aqui. Pode ser? Podem Então, fazer perguntas sobre o tema de hoje mesmo, né? Que a gente está falando como um todo, vou responder com o maior prazer. Temos aí mais um tempinho do que a gente tinha programado e posso ficar um pouquinho a mais também. E se tiver alguma dúvida do curso também, podem falar ou procurar a Gabi também depois no privado, tá bom? A Jéssica, enquanto não consigo fazer a transição de carreira, visto que estamos no meio de uma pandemia e considero que não é o momento ideal para mudar, qual a melhor forma de aliviar toda a angústia por não suportar mais o seu dia a dia, sem propósito e felicidade, estando no trabalho apenas pelo dinheiro? Vamos lá. Resposta rápida e sobre isso. A melhor forma que eu vejo existem várias técnicas, tá? Mas ela começa com a compreensão de que quando você está lidando com o seu trabalho de uma forma ali que é ruim, que você está olhando para ele com má vontade, com desgosto, não tem muita gratidão pelo que você está fazendo, você está infeliz, né? Você está infeliz. A forma como você se relaciona com ele é dessa forma. A compreensão de que você se relacionar assim com o seu trabalho está fazendo mal para você é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Você saber que quem está tá fazendo mal para você no seu corpo emocional e no seu corpo energético, provavelmente, tá? E isso pode ser que se somatize em algum momento no seu corpo físico, inclusive, porque é assim que funciona. Essas coisas elas vão interagindo. Tô falando isso não é como uma ameaça, tá? Tô falando porque você tá me perguntando e acho que você tá aí cansada desse sofrimento, né? A forma de sair é tomando essa consciência. Porque aí a gente, pelo menos para mim, funciona assim, né? Quando eu percebo isso, eu olho para mim e falo assim, eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Eu não quero me fazer mal. Porque eu quero, né, ter boas condições de me manter bem na minha vida, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu tenho brincado nos últimos tempos, eu tenho chamado as pessoas para fazer parte da minha seita, é uma seita que eu estou lançando, chama A Seita que Dói Menos. As risadinhas sempre acontecem, essa piada sempre dá certo, todo mundo sorrindo, porque é verdade, tá? Porque é verdade. Quando você entra nessa seita, que é a seita que dói menos, a gente não tem outra opção. Tem coisas que a gente não tem outra opção. Você não vai parar com a pandemia. Você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Então aí quando você vê essas angústias assim, agora e agora, eu quero mudar, mas não consigo porque está acontecendo pandemia. Está acontecendo. E você não tem como mudar. Simplesmente não tem como mudar. Não tem nada, absolutamente nada que você possa fazer com relação a isso. Está fora do seu poder, né? Então, beleza, ok, é isso que a vida está me pedindo nesse momento, é isso que o mistério está governando, está aí, está fazendo, estamos passando por essa turbulência. E mais importante, né? Os meus planos estão frustrados. Eu realmente nesse momento da minha vida eu realmente não tenho condições de fazer aquilo que eu estava querendo fazer. Ok, aceito que dói menos. Então, se de fato eu não consigo fazer essa mudança agora, né, como que tem jeito, tá? Tem jeito de no momento presente você realmente encontrar caminhos para que você possa fazer isso, tá? Eu passei ali todos os valores, tudo mais, de um jeito que é o jeito que a gente viu que é o justo, né, de fazer o curso.
Mas se você tiver numa condição muito ruim financeira, escreve para a Gabi, tá? E a gente vê como que a gente faz para te incluir, né? Eu tô percebendo que tem muita gente precisando de apoio, né? E de compreensão. E aquilo que eu puder contribuir com aquilo que eu já pude compreender, né? Se for útil para você, eu quero que isso seja acessível para você. Aí você fala com a gente, tá? Mais perguntas? Não fizeram, mas gente, tem muitos agradecimentos aqui. Na verdade, desde cedo, tá todo mundo agradecendo a você e falando que várias coisas que você falou que mudaram. Que bom, que bom. Essa é a ideia. Tocaram as pessoas. Essa é a ideia. Mas posso responder mais uma perguntinha aí, se tiver mais alguém. Mais alguém, muito obrigada. Olha, o número de participantes, né? O Celso está perguntando. Essa última turma que a gente fez agora, a gente estava em 65 participantes, tá? Então, e funcionou bem. A gente fez um formato diferente, porque eu estava num lugar que não tinha internet, então eu estava gravando as aulas. E aí eu senti falta dessa interação que a gente está tendo aqui, sabe? Mas era uma limitação que eu tinha. Eu tive que entrar na minha seita naquele momento. Então eu tive que aceitar que não tinha internet boa e que a forma que eu tinha era aquela. E aí agora eu estou fazendo desse formato que eu vejo que, por mais que as pessoas... Então a primeira turma foi formada com pessoas que estavam assistindo aulas gravadas minhas e eu estava interagindo só no WhatsApp com elas, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque por mais que você não consiga estar presente nas aulas ao vivo, né? Isso não é um impeditivo, né? Porque essa última turma foi formada assim, né? Ninguém estava presente na aula ao vivo, né? Então funcionou, né? Eu fiz 2 encontros por Zoom depois de perguntas e respostas no meio, né? Porque para poder fazer. E aí então funciona, tá? Funciona, porque depois a gente manda e você vai assistir. É um vídeo, é uma aula gravada mesmo, né? É uma aula gravada mesmo. E quando ficamos alternando em pensar estar seu trabalho... E quando ficamos alternando em pensar estar seu trabalho conectado com o seu propósito e ora pensar em não estar, por isso não conseguimos nos esforçar. A Milena, você quer perguntar? Talvez. Me explica melhor, Milena. Oi, gente, boa noite. Oi. Boa noite. Ora eu penso que meu trabalho está plenamente conectado com o meu propósito. Ora eu penso que não tem nada conectado, que eu tenho que fazer outra coisa e eu não consigo destinar energia suficiente. Eu não estou lá nem cá. Isso me incomoda profundamente. É basicamente isso. Posso ser sincero com você? Com certeza. Tá bom, porque vou falar então o que eu gostaria que me falassem, tá? E porque eu acho que pode ser útil para muita gente, porque eu várias vezes já me passei e de vez em quando isso me repassa pela cabeça e às vezes eu preciso me relembrar disso, né? Mas essa questão que passa é um boicote, é um auto-boicote, na verdade, né? Essa compreensão de que ora eu tô, e aí depois de vez em quando passa um pensamento com que você se apega ali, que te gera uma emoção e que faz com que você abra ali um buraco, né? Entre num buraco, porque você acaba entrando num buraco, você cai num buraco ali, que é de não tô vivendo o meu propósito e tal, e aí você fecha a sua energia, né? A nossa energia, né? A nossa energia, que eu tô falando de nosso tempo, nossas escolhas, nossa dedicação, nossa vida em si, né? Ela não é nossa. Ela é uma vida que é emprestada para a gente pelo mistério da vida, tá? Ela é emprestada. A gente tem que olhar dessa forma. Quando eu me fecho e não vivo, né? A minha energia fica travada, é um desrespeito. É um desrespeito com o divino. Isso vai fazer mal para a gente, porque a nossa energia ela é para ser movimentada. E a energia presa faz mal. Ela vai te segurando. Ela vai procurar um lugar para sair. A energia precisa encontrar um lugar para sair. Se ela não sai na sua ação, no seu fazer, ela vai ficar reprimida
ali ela vai sair na forma de raiva, na forma de angústia, na forma de algum sentimento ruim, ela vai sair, ela pode se somatizar, sim, porque ela vai encontrar um jeito, ela tem que sair, essa energia tem que ser movimentada. Nós somos usinas que chega energia na gente e a gente movimenta ela. Então é uma confusão mental mesmo, que nos boicota, na verdade, nesse dia a dia. Então, assim, quando passa um pensamento desse, óbvio que estou respondendo uma pergunta rapidinho aqui agora, tá? Não vou poder ir na profundidade que essa pergunta merecia de resposta, tá? Mas só para já te dar alguma coisa que possa te ajudar num alívio momentâneo ali, né? Como um Dorflex. Vamos dar um Dorflex aí para esse momento. É você ter a compreensão de que quando passar esse pensamento, você joga ele. Não se apega a ele. Não se apega a ele. O que não quer dizer que você não pode se questionar em momentos conscientemente, né? Agora eu vou parar e vou conscientemente fazer uma avaliação, uma autoavaliação de se eu estou percebendo se eu estou conectada ou não com o meu propósito, tá? Isso é uma coisa que você está conscientemente usando seu poder de análise, de discernimento. É uma coisa. Outra coisa é quando chega um pensamento e você não está nem percebendo, aquele pensamento te boicota e você se apega a ele e você fica, meu Deus, eu não estou vivendo meu propósito e eu me fecho como um todo. Entende a diferença de uma coisa e outra? Porque não é nem condenando a avaliação, né? Eu estou condenando aquilo, condenando não é uma boa forma de dizer, eu estou dizendo que não é positivo para a gente se deixar levar por ela, sem presença e consciência, tá? Gratidão pelo Dorflex. P. A Oi. Ângela Rangel está perguntando: todo tipo de trabalho pode nos conectar à fonte? Ângela, vamos lá, não tenho essa resposta, deixa eu pensar aqui. Eu vou te falar o que eu acredito, tá? Porque eu nunca pesquisei sobre isso. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque depende muito da forma como a gente se relaciona, como eu estava falando, né? Da forma como a gente se relaciona com esse trabalho. Obviamente que a gente quer poder trabalhar com alguma coisa que nos dê a segurança material, que nos dê prazer, que seja conectado com o meu propósito e o propósito do mundo, né? O que o mundo está precisando agora, nesse momento, né? A gente quer ser útil para o mundo. Imagina que maravilha poder ser útil para o que o mundo precisa, ainda ganhar dinheiro, trabalhar com aquilo e ter prazer. É a combinação que a gente vai buscando, né? Enquanto ela não chega, beleza. Não vou ser infeliz por causa disso, nesse momento presente. Então eu vejo que sim, eu vejo que sim, independentemente do que você está trabalhando, porque às vezes a gente tem vergonha do trabalho que a gente tem também, né? E aí o bicho pega, né? Porque se a gente tem vergonha do nosso trabalho, pela razão que for, né? A gente tem que olhar para essa vergonha, né? A gente tem que olhar para essa vergonha porque ela é uma dica de algo que está em desencaixe dentro da gente, né? Estou fazendo aqui uns convites para a gente mergulhar, né, nesse caminho, né, de autoinvestigação, né, e de mudança mesmo da forma como a gente enxerga essas coisas. Porque eu vejo, né, pelo menos na minha caminhada, na minha experiência, foi assim, que é a única forma de realmente modificar. Né? Eu poderia estar aqui, né, vendendo um curso para você de que vem aqui, você vai descobrir o seu propósito, você vai ser feliz para sempre, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque eu sei que não é verdade. Né? O que eu posso te falar existe um caminho. Esse caminho, ele quando você está cansado já de andar em círculo, né, de reviver vários padrões, quando é tipo água de cachoeira gelada, sabe? Eu já entrei nessa água. Aí eu tô aqui dentro falando assim, gente, entra aqui que tá delícia. Ela é gelada, mas é delícia. É gostoso. Depois de um tempo é gostoso. Mas pode ser que na hora que você entra, sabe quando dá aquele arrepio? Meu Deus, o que eu entrei? Né? Mas quem tá dentro tá sempre chamando. Vem pra cá, tá gostoso. Porque tá gostoso mesmo. Passa o susto do comecinho, depois fica bom. Tá? E a Ângela, ela trouxe mais algumas coisas aqui pessoais dela. Não sei se ela quer trazer. A Ângela quer. Bom, tem a pergunta da Grazi. A Grazi, como se
como se quebra as crenças negativas a respeito do trabalho. Uhum. Eu acho que aí, Grazi, eu teria que abrir bastante coisa aqui nesse momento, né? A gente já passou aqui, passando 10 minutinhos. Se você, eu não sei, a gente não deu para a gente adicionar todo mundo, né? Porque às vezes não deu um probleminha, mas a gente criou até um grupinho de WhatsApp para que a gente pudesse já mandar o link, né? Para alguns, outros só receberam por e-mail. De qualquer forma, vocês estão aí com o contato da Gabriela, né? Então, se tem alguma coisa, se você quer conversar de alguma outra coisa específica, tanto com ela, quiser falar comigo também até antes do curso e tal, estou super disponível, tá bom? A Gabriela está colocando ali também as informações. Já tomou uns 3 Dorflex, tá ótimo. Mas não vicia no Dorflex, tá? Aí é só um pouquinho, de vez em quando pode ser bom, mas aí o caminho mesmo é mais homeopático, tá? Pra gente poder sair saudável. Tá bom? Mas de vez em quando precisa, tá bom? Então, gente, vamos fechando por aqui, tá bom? Queria agradecer aí vocês todos que vieram aqui, que acreditaram aí nesse convite, né? Que eu fiz um convite ousado para a gente estar aqui nessa noite. E desejo que vocês possam ter um bom começo de semana, que vocês já possam olhar um pouquinho diferente para o seu dia a dia. E eu já vou deixar uma lição de casa, então. Né? Você participando do curso ou não. Mas uma lição de casa que eu sei que já vai fazer bem para todo mundo. E que é boa, tá? E que é boa mesmo. Procura encontrar nessa semana, no seu trabalho, razões para você agradecer. Razões para você agradecer para você estar trabalhando nesse lugar. Não importa onde seja que você esteja, tá? E solta a sua vaidade que está te dizendo que seu trabalho é uma porcaria, se tiver alguém nessa situação. Tem nada de bom nesse lugar. Solta. Tenta encontrar alguma coisa vai ter. Alguma coisa vai ter. E aí se conecta com isso. A gratidão, ela é pra gente. Ela não é pros outros, né? E ela faz bem pra gente. Ela é uma homeopatia maravilhosa, né? Ela realmente, você vai ver que ela vai fazer diferença na sua vida. Quando você estiver nesse lugar, o que não quer dizer que a gente, de novo, né? O que não quer dizer que a gente não deva de vez em quando fazer uma análise crítica, né, com discernimento, consciente do que está acontecendo, né, senão a gente também vive uma ilusão, né, da gratidão, gratiluz, gratidão para todos, né, sou luz, sou amor, né, não é por aí também, tá? Mas a gente pode ir ali se conectando com ela. Desculpa, esse é meu jeito, tá? Se você quiser fazer esse curso comigo, eu vou fazer, vai ser desse jeito, tá bom? Tá bom. A gente tem que rir um pouquinho também, né? Senão a gente não vai pra frente, tá bom? Então tá bom, gente. Obrigado. Mas faz a lição, tá? Quem tá aqui até agora, é lição dada. Eu vou checar depois que você fez. Tô brincando. Vou checar, mas é importante. Faz porque é bom pra você, tá bom? E aí... Gratidão. Muita luz pra você. Pode ser também. Tá? Gabi mandou aí o linkzinho. Se quiser entrar lá, se tiver dificuldade, tá? A gente se fala também. Andei. Me procura qualquer coisa no privado, gente. Estou aí. E pode parcelar em até 7 vezes. É isso. Beijo, gente. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.